Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Vocês estão aqui por causa disto. Sim. Mas antes, como eu gosto de sempre mostrar, esta é a toque da Shonen Jump dessa semana, tá? Nós temos um mangá novo. Cantou, cara. Kaedegami. Kaedegami, não sei. Gami provavelmente vem de Deus. Kaede deve ser o nome dele, não sei, tem que ver. É um mangá novo. Ele não é ranqueado por conta disso. O primeiro ficou Kagurabate. Ó, Kagurabate ficou na frente de One Piece, né? Kagurabate, One Piece, Madonna Ichi, Nice Prison, Harukaze Mound. Harukaze Mound. Deve ser um mangá novo de beisebol. Witchwatch, Sakamoto Days, Ono Hako e todas as outras coisas que inevitavelmente serão canceladas mais cedo ou mais tarde, né? Como Embers, por exemplo, já foi cancelado. Tudo bem? Onde já se viu o torcedor não acreditar no time? Pois é, eu sou um cara muito pessimista. E eu estava errado, eu não tenho nenhum problema em dizer que eu estava errado. Por isso eu não comemorei no Twitter, porque eu não acreditei que o meu time venceria. E o Flamengo venceu. Pelo amor de Deus, Rob, faz inteiro em japonês hoje. Seu desejo é uma ordem. Mas... Antes, nós vamos no meu Twitter. Roberto, de novo, do seu Twitter, por que você quer ir no Twitter? Porque eu fiz previsões para este capítulo. E os parças narrativando e Tassiano falaram que eu estava errado. Talvez eu esteja, não sei o capítulo, eu não vi. Vamos ver quais foram as minhas previsões para esse capítulo? Acho que foi 1152. Vamos ver aqui. Não é esse aqui. Aqui está. Eu fiz previsões não para um capítulo, eu fiz para 3. Para 3. Capítulo 1152, referência a Dragon Ball. A gente vai ver se tem. Capítulo 1153, o tambor tem que tocar. Tem que tocar. E o 1154, o nome inacreditável será revelado. Então vamos lá. Eu estou muito ansioso para esse capítulo. Porque eu acho que tem uma referência a Dragon Ball nesse capítulo. Capítulo 1152 de One Piece. Hidoi Ichinichi. Hidoi é horrível, terrível, ruim, tá? E Ichinichi é uma forma muito específica de falar dia, mas não é um dia qualquer, é um dia inteiro, tá? Este kanji aqui eu já expliquei pra vocês algumas vezes o que significa. Este aqui significa domingo. Ou em inglês, Sunday, o dia do sol. E vocês sabem, literalmente, que neste mangá de meu Deus, nós temos infinitas referências ao sol. Perdão, falei algo que não devia? Não sei, Gui. Deve ter sido spoiler, não sei. Se apagou é porque foi spoiler. Ok? Uninoko Yamato no Koinari Daisan. Yamato, a cria do demônio, representante suplente da colheita do ouro, volume 36. Hakumai Daimyo Kawamatsu ni Otama no Amigasa Otodoke Kanryo. Então tá escrito entregar o Amigasa que a Otama fez pro Daimyo de Hakumai Kawamatsu completo, né? Kanryo. Então tem essa nova sequência de coisas para serem feitas na história de capa de Yamato. Toda vez que vem Kanryo, significa completo, terminado. Tudo bem? Mas, senhores, tem coisa estranha aqui. Tem uma coisa muito estranha nessa capa. E a gente não vai perder muito tempo nela hoje. Por incrível que pareça. De qualquer forma, este capítulo é pra ter uma referência a Dragon Ball. Eu já estou com medo de estar errado. Porque a capa é uma referência a outro mangá. Qual? Essa é fácil. Não é possível que vocês não saibam. Qual mangá está sendo referenciado nesta capa? Tomei 5A, é a Twitch. Não sou eu, não aperto botão nenhum, só acontece. Qual mangá está sendo referenciado nessa capa? Você está sempre errado, Alberto, eu não estou. Nunca. Em relação ao futebol, talvez, mas em relação a porque eu não entendo porra nenhuma de futebol. Agora, isso daqui... Quem de vocês vai dizer que eu não entendo isso daqui? Quem? Vocês podem me chamar de tudo, de insano, de chato, de cuzão, de arrogante, de tudo. Agora, dizer que eu não entendo disso daqui... Não. Em relação a One Piece, não. Raramente. Qual mangá está sendo referenciado aqui, Luiu? Já que você está perguntando. Qual mangá? Boa live pra nós. Muito obrigado, Samaluz. Queria confirmar se o jogo que esses parças estão jogando reversi. Segue o PRI. Vou dar uma olhada assim e te falo se é reverse, tá? Qual é o mangá? Ninguém vai me responder? Vocês estão com medinho? Referência 3 pinhas demais, não. Tassiano e Narras, calma.
Eles disseram que eu estou errado. Eu ainda não sei se eu estou errado. Calma aí. Calma aí. Eles erram muito mais do que eu. Tem nem comparação. Qual é o mangá? Não, não é Boruto. Porra. Qual é o mangá onde nós temos o chapéu sendo entregue? Qual é o mangá? Claro que você sabe. Tá literalmente aqui. Deixa eu entrar em cal contido P que esse cap eu lhe oprimirei. One Piece, lógico. Você quer entrar na call? Entra aí no Discord, Milgras. Eu te puxo lá. Só ir lá no Discord. Milgras vai me oprimir. Muito provavelmente tem alguma coisa a ver com o Shanks. Agora eu tenho mais certeza ainda. Porque na capa nós temos uma passagem de bastão. Um chapéu sendo entregue. E o único mangá onde o chapéu é entregue é One Piece. Muito obrigado pra quem tá se inscrevendo. Valeu. Mas eu entro lá. Claramente uma referência à Turma da Mônica, não. Enfim, tem outra coisa estranha aqui. Hidoi tá escrito com katakanas. Uma mistura de katakana e hiragana. Não sei porque o Oda fez isso. Eu não sei se ele queria enfatizar o Hido e depois o I ficou normal. Ou não. Tá porra. Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo. Tá tomando um monte. Tem algo de interessante nessa página antes da capa? Erubafshu Hensou Yogai. Não, são só imagens promocionais. Tá falando do Somers, tá falando do Killingham, mostrando o que aconteceu. É um resumo do arco até aqui, tá? Aqui é o World Economic News. É como se fosse um jornal mostrando tudo que aconteceu no arco até agora, tá? Tudo bem? Perfeito. Cadê o Milgras? Cadê ele? Milgras, eu não tô te vendo em nenhum canal. Ah, entrou aqui, tá no geral. Eu vou entrar aqui, nesse aqui. Eu vou te puxar pra cá. Pronto. Fala aí, Milgras. Eu não tô te ouvindo. Se você estiver falando, não tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Beleza. Por que seu... Eu O quê? até assustei. Por que sua foto é uma asiática, coreana, Não sei lá? pergunte. Não pergunte. É coisa do trabalho. É coisa do trabalho, não pergunte. Enfim, vamos lá. O que acontece nesse capítulo? Lift 2. Ok, vamos pro lift. Não é isso? Deixa eu só mudar aqui a página pra ficar melhorzinho. Só um momentinho, gente. Enfim, lift 2 é isso aqui, né? É o bondinho. É um bondinho, né? Gerzu. Sonobaka Otonobu. Cuida desse idiota, né? Sonobaka deve estar falando do Loki ou do Gaban. A Gerdo é uma referência a Gerdo. É Gerzu o nome dela, né? Mas eu acho que ela é uma referência a Zelda. Porque em Zelda a gente tem as Gerdos. Não tem? E elas são piratas, não são? Female Pirates. Eu acho que ela, ou as Amazonas, mais a Gerdo, eu acho que ela é uma referência a Zelda, tá? Acho, não tenho certeza. Tenho que esperar o Oda falar. Kyotsuki termina, tome cuidado. Gerdo Tazo. Ele tá falando, vou dar o que vai se esforçar por ela, né? Isoge Hairudin. Sugunidos. Não tá acontecendo nada aqui. Oremo no Kuruyoru. Ele tá falando que vai ficar, né? O Chopper. Yasan. O Chopper já está se referindo ao Gaban da mesma forma que os outros, né? Konojujo de weni wa tsurete kenai. Tá dizendo que o Gaban não tem como ir porque ele tá machucado, né? O Akata, Tanamu, conto com você. Oi, Mugiwara no Luffy. Oi, Luffy do Chapéu de Palha. Haoshoku no Tsukai Kata. Samoni Meijiro. Aitsura wa keshite fujimi janai. Então tá confirmado que o Haoshoku é o utilizado para derrotar, é o que eles precisam para derrotar os Cavaleiros de Deus, e eles não são Fujimi, eles não são imortais. Ok? Eu já fiz eu inclusive já falei pra você que tem uma diferença entre você não envelhecer e entre você ser imortal. Tudo bem?
É literalmente o que a Ope Ope no Mi do LoL faz. Ela te torna imorrível, não imortal. Significa que você não envelhece e não A morre de Gerd é velhice. claramente uma referência ao Georg gordo do Isekai do Slim, logo Elbaf é um arco Isekai. One Piece inteira é Isekai, se for pensar assim. Cada ilha é um lugar diferente. Enfim, é literalmente isso, né? Ele falou que... Cara, mas ele fala uma coisa estranha. Hau no Tsukai Kata. Não é Hau, é Hao Shoku no Tsukai Kata. Ou seja, a forma de se usar o Hao Shoku. Tem uma forma específica de se usar pra derrotar eles? Enfim. Arigatou, Makasero. Koron tachi wa kanarazu taskeru. Eu vou salvar o Colin e os outros de qualquer jeito. Não é isso? É isso. Yaban, omae no hanashi de funi ochita. Ore wa jibun no chikara o kengoku dekite nakata. Ele tá falando que... Ele entendeu o que tá acontecendo. Ele entendeu o que tava acontecendo. Ore wa jibun no chikara. O meu poder, né? A minha força. Genkoku dekite nakata. Enfim, o que vocês estão falando enquanto isso? É só lembrar aquele filme americano do Jack Chan, Jet Li, onde Jack ganha imortalidade, pode ficar velhinho e cego no futuro. Perfeito. Exatamente. Senhor dos Anéis não é Isekai, as Crônicas de Narnia é Isekai. Perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu não poderia explicar de forma melhor. Enfim, o Loki tá dizendo que não consegui explicar em palavras a força dele. Não faz sentido nenhum. O Loki tá me parecendo meio bucha, tá enrolando demais. Fala muito e não faz porra nenhuma. Dato Shiria ore wa keiken sha kami no kishidan wo kakujitsu ni shitomerareru. Ele tá falando que ele tem... Ele pode derrotar os Cavaleiros de Deus. Ele conhece eles. Se ele tá falando isso, o Loki tem Haoshoku? Porque se ele não tiver Haoshoku, não tem como derrotar os Cavaleiros de Deus. É isso? Jou toite ore o tsukete Hairudin. Me solta e me leva com você, Hajirudin. Omae ga era o Baf no Tameni. Você por Elbaf? Omae wa tsureteiku kiwanai. Eu não tenho... Não vejo por que te levar, não tenho intenção de te levar. Dou yara Haoshoku ga aru no wa hitori ja nasasou da na. Não tem só uma pessoa com Haoshoku, tem outra. O Sanji Orega? Yappari, sonna kiga shite ta. Kono mama marimoya. Jinbe. Enfim, ele tá falando ele tá tentando ridicularizar o Jinbe e o Zoro porque ele é o número 4, literalmente. Soko no Kenshi, obviamente é o Zoro, né? Daibu karada ni nanjiteru yoda. Ele tá falando que Salve Roberto, Ai, cara. Brasil dominando o Mundial. É isso Qual aí. sua aposta para o próximo do Botafogo? O Botafogo deve ganhar, ele vai pegar um time fraco, né? O Flamengo também vai pegar um time fraco, acho que eles vão rodar elenco pra facilitar, né? Mas acho que os dois ganham sim. O Fluminense passou o aperto ontem, mas ganhou, então. Enfim, o Gaban tá falando que o corpo tá acostumado Sono Kenshi, né? Esse espadachim aí. Daibu kara de nanjiteru yoda. O seu corpo tá bem adaptado. Ore Haoshoku ga tsukaen no ka. Eu posso usar o Haoshoku? Omae shiranakata no ka. Você não sabia? Tadamore tenzo. Tá vazando. Ore tenzo. É vazando. Não é vazando? Eu tô maluco. Vazando? O Botafogo vai enfrentar o Atlético de Madrid? Então se fudeu, não sei não. É sim isso. Akireta na haki wa ninjiki shite kontororo dekite no kasu no chikara da. Teme sona koto de yonko no senjou sasaete iken no ka. Ele tá falando assim, você tem que... o essencial
Tipo, é ridículo isso, né? Ele tá puto com o Zoro. Claramente ele tá puto, né? E aí ele fala que o Haki só pode ser usado como força, cara, como poder, se a pessoa souber controlá-lo, né? Controlá-lo. Como que você pode... Ele tá falando que... Ele tá zoando o Zoro, ele tá diminuindo o Zoro, porque falando assim, porra, seu capitão é um Yonkou. Como é que você vai apoiar eles tendo esse poder, mas sem saber usá-lo? Suman, e ele pede desculpa, né? Oi, Gigi, eu aí, eu. O Sanji provavelmente vai ter Haoshoku, né? Porque o Gaban não responde, mas tem essa cena aqui do Sanji, então... Não sei, né? Enfim. Mitomone na Hairudin. Yosomono ni Kokyu o sukute morau Roberto, kiga... Oi. eu não preciso. Na verdade, eu tava fazendo outra coisa que eu vou ter agora pro celular. Você já passou pela fala do Gaban e do. Hum. Falando sobre Hack do Rei, né? Uhum. O Gaban tá falando que Você- o Haki do Rei do Zoro está vazando. Muita Especificamente. gente, Hum, muita gente quer saber a exata fala do Gaban quando ele fala ali. Se ok. ele fala, se ele fala que é. Parece que tem mais de um que tem Hack do Rei, ou se ele fala parece que tem outro que tem Hack do Rei. Boa pergunta. Do Yara Haoshoku ga aru no wa hitori janasa soudana. Ele tá falando que não é só uma pessoa que tem Haki do Rei aqui. Foi isso que ele falou. Então fica mais cara de foreshadow, né? Fica mais cara Se de fosse Foreshadowing, que pode ser que o Sanji tenha também. Pra mim, não é nem pela fala do Gaban, é por conta dessa interação aqui, ó, tá? Quando o Sanji pergunta, o Gaban não responde, tem essa cena aqui dele aqui, tá? Então, eu acho muito difícil o Sanji não ter Haki do Rei, principalmente depois que dele ter perguntado pro Gaban. Acharia muito, muito, muito difícil. E mesmo que ele não tenha agora, eu acho que ele vai ter no futuro. Mas isso é power scaling, vocês que se matem aí com isso. Não sei o que vocês vão fazer com isso, ok? É só isso que ele tá falando. Como que traduziram isso aqui nas versões oficiais e piratas? Como que ficou? Eu não vou abrir agora porque senão a gente vai perder muito tempo. Eu já trazei muita live. Eu não fui conferir as Será que o duas. Shopper futuramente também? Não sei, tem que ver. O único que eu acho que vai ter Hack do Rei confirmado, com 100% de certeza, é o Zop, porque ele falou que tinha mentira, então ele vai ter, tá? O Gaban tem Haoshoku, o Gaban é navegador. Eu não sei se ele é o navegador. Ele é? Não sabia. Jinbei confirmou que a Nami tem Haki do Rei, o paralelo está aqui. Então todo mundo vai ter Haki do Rei, acabou, virou uma zona. É isso aí, todo mundo tem Haki do Rei. Foda-se. Aí os Power Scale Boys vão uma loucura porque o personagem favorito deles não vai ser tão fodão quanto eles acham que é. Parece que você não é o único com Haoshoku aqui, perfeito. É literalmente isso. Hitori de Anasa Soudana. Você não tem só uma. Como eu traduziria. Do Yara, ou seja, aparentemente, parece que não tem só uma pessoa que pode usar Haoshoku aqui. Ok? Percebam que nesta cena ele está olhando especificamente para 3 personagens. E não em um deles é o Luffy. Ele está falando do Zoro, ele está falando com o Sanji, ele está falando com o Chopper. Pode ser que os 3 tenham. Não sei se vocês estão vendo o mouse, é essa cena aqui, tá? Pode ser então que os 3 vão ter? Pode. Eu já falei, inclusive, em relação ao Chopper, que eu acho que ele tem a do Deus da Floresta. Só dizendo. Mas vamos ver. Ok? Enfim, aí o Loki... Muito obrigado, Marcelo. E aqui o Loki, eles estão brigando, né? O Loki tá puto porque tá deixando outras pessoas resolver os problemas de Elbaf, não é isso? Elbaf ni wa ore ga irundazo. Tá esquecendo que eu tô aqui? Do darao mai ga Elbaf uragirite. Você traiu Elbaf. Seifu gawa ni katansuru no sono yaru. Anohi. Eu não entendi isso. Sekai Seifu gawa ni katansu. Ah, tá. Ele tá falando. E se. Ele tá falando e se você se aliar ao governo mundial, né? Seifu é o governo mundial. Seifu é o governo, né? Anohi omae wa souyu koto o shitanda. Shinyo nanka dekiru ka. Ele tá falando assim, o que você vai fazer, né? Como você fez naquele dia, como é que eu posso confiar em você? Hairudin, Isoge, vamos logo. Higai Shaga Fueru, se a gente demorar mais, vai ter mais gente se machucando.
Oi, Loki. Aí o Luffy fala, ei, Loki. Omae ore no nakama ni seja o meu companheiro? E obviamente todo mundo vai ser contra, só falta o Loki entrar. Aí fudeu. Então. Eu não gosto muito dessas coisas de Nakama, vocês sabem disso. Eu sempre sou um cara mais comedido em relação a isso, mas digamos que o Loki entre, como é que ele vai caber no navio? É literalmente que eles estão falando isso, né? O Zoro tá falando que como é que ele vai caber no navio e o Sanji tá falando Shokuryo dousuru o mayori kuzo, ele come mais do que você. Na erba fomae no koto iranaso nashi. Eu não aguento que o Bucha desce Arudin tentando ter alguma moral nesse meio. Então, não é que o Hajirudin tem uma moral nesse meio em relação a Power Scaling, porque com certeza você está pensando em Power Scaling. Mas não se esqueça que o Hajirudin tem sangue real. Ele é um filho bastardo, ele não foi filho da mesma mãe do Loki. Mas ele ainda assim é filho do rei. Então, enquanto o Loki não é o herdeiro legítimo do trono, quem é a pessoa mais importante em relação à nobreza de Elbaf? O Hajirudin. Ou não é? Roberto, Oi. Pode falar. tem uma fala diferente na oficial em inglês e na oficial em português, que é essa aí do Luffy, embaixo do Loki. Essa daqui? Só uma questão de tradução mesmo, não tem nada a ver com Power Scale ou nada, é só pra ver qual que tá certo. Embaixo ali. Essa aqui daqui? Que tá a carinha dele sorrindo do lado do Zoro e do Sanji, falando que o Ah, Loki tá. não... Tá. É Entendi. essa daí que você tá agora. Tá, então ele tá falando, erbafuá, o mai no koto iranasaso nashi, o dashi, o Elbaf não te quer. Oreni to cha omoshirishi, mas você é engraçado, né? Omoshirei, você é interessante, você é engraçado. Nani ga attara butobashi, enfim. O Luffy tá falando o seguinte. A Elbaf não te quer mesmo. E eu acho que você é um cara engraçado. E se você fizer alguma coisa, eu arrebento você. Butobashi. É isso que ele tá falando. Então é inglês oficial que errou, porque a de português tá escrito isso aí que você falou, Uhum. mas na inglês oficial tá falando que o Luffy vai arrebentar quem achar ruim o Loki. Não acho O que é Loki. isso não. Nanigatara, ou seja, se acontecer alguma coisa, se você fizer alguma coisa, eu dou uma surra em você. E é por isso que o Loki fica puto. É por isso que o Loki fica puto. Então Roberto, oficial a em coruja da inglês tá errado biblioteca nessa não parte. poderia encolher o Loki? É como eu falei. Se você quiser ir ver pra mostrar pra galera que eu não tô falando loucura. Tá bom. Versão oficial em inglês. Vamos lá ver. Por que vocês estão tão hypados por esse capítulo? Eu não tô vendo acontecer nada demais aqui. Tem alguma coisa errada. Por que você tá aqui, Migros? Se você tá aqui é porque tem o Shanks. Porque você mama Cara, ele e você mama Tenryubito. É mais provavelmente você me oprimindo do que eu te oprimir. Por isso que a galera queria eu aqui. Tá bom, então, vamos ver. Um dia terrível. Eles não são imortais. Tudo correto. And if anyone's got a problem, I'll whoop them. Tá errado isso aqui. Só que tá bom esse capítulo até agora onde você leu. Tá bom, só que depois melhora. Percebam, ó. Isso é uma das coisas que eu sempre falei pra vocês. Esse é um excelente exemplo pra gente mostrar isso, tá bom? Em japonês, é muito comum por conta do problema social que acontece ao você se referir a uma pessoa de uma maneira errada, utilizando os pronomes errados. Roberto, exatamente aqui com pessoas LGBT? Não! Não, 1000 vezes não. Em japonês, se você falar bom dia da maneira errada para o seu chefe, por exemplo, sem utilizar o pronome correto, você está basicamente xingando a pessoa ou desrespeitando ela. É por isso que em japonês nós não costumamos ter pronomes. A exceção, na grande maioria das vezes, é o pronome eu. Ore. Ore. Roberto, mas ore não é um pronome masculino? Não são só homens que usam esses pronomes? Não! Não! Nós temos personagens que utilizam ore e boku, por exemplo. Homens e mulheres. Yamato usa esse pronome. Big Man também usa esse pronome.
Por que só um desses personagens vocês imaginam que tem aquela treta toda? Por conta dos pronomes e porque deste lado do mundo, por questões sociais e de inclusão, pessoas se sentem representadas utilizando o pronome que elas quiserem. Mas em japonês não é a mesma coisa. Todo mundo tem isso e pode usar o pronome que quiser. Mas ao fazer isso, você será ostracizado, você terá problemas, você pode ser até mandado embora do seu trabalho, entendeu? É diferente. Estudem a língua pra não sair falando besteira, tá bom? Porque eu fico vendo um monte de gente falando assim, mas os pronomes, pronomes. Você não sabe nada de japonês, você não faz a menor ideia do que você tá dizendo. Tudo bem? Beleza, então o Loki tá puto aqui, né? Fuzakeru na... Chibiske. Seu nanico, né? Seu anão. Orega teme no kobu ni naru aki ne daru. Até parece que eu vou ser seu subordinado. Omae no Ó, shukan e foi o kagura. mesmo, e foi o mesmo padrão de todos os Mugiwaras, hein? Porque quando o Luffy chama, eles recusam de primeira. Pois é. Foi o mesmo padrão. Muito provavelmente, com uma única exceção, né? Teve uma única exceção. Qual foi? A Robin, Não. A Robin não foi convidada a entrar, a Robin se convidou. O único que foi convocado logo de cara e aceitou foi o Brook. Brook. Ok? Brook. Enfim. Ore koitsu ga tatakao koto mite tai na. Então, enfim, o Luffy tá falando que cabe ele lutar. Hairujin nani shiteru desu ka? Rift doshitema. Vamos logo pro teleférico, enfim. Imaiko, nós estamos indo. Mugiwara. Zannen nagara, Loki wa Elbaf no shikeiju hiki watasane souka. Ele tá falando que o Loki é um Shikeishu, é um condenado à morte, é um criminoso condenado à morte, é por isso que ele não pode socar. Entendi. Hairujin Loki no Shoto Iteare. Tá pedindo pra soltar o Loki, né? Tirar as correntes dele. Yasamade. Yasamade. Até o Yasam. Nanda, por quê? Rock wa Jun Nemai. Não, é 14 anos atrás. Jonai no Reishi wo Hyakujusan ni mo Satsugai shitanda. Ele matou 113 pessoas? É isso? Ele matou 113 Reishi, soldados, pessoas, enfim, soldados. Enfim, todos os piratas gigantes guerreiros, né, os novos, eles têm um pé atrás com o Loki. Talvez o Loki seria parte do bando deles? Não sei. Enfim, o que ele tá falando aqui, o Jaru ficou à beira da morte, ele matou o pai e... Lekshiteki Daihan Zaisha. Ele é um criminoso... Lekshiteki Daihan Zaisha. Então ele é um grande criminoso, um vilão da história, né? É isso que ele tá dizendo. Ok. Enfim. Daga... Sim, mas... Jitsu wa anohi ore wa shiro kara ijo na haki o kanjitori. Na verdade, naquele dia, eu senti um haki estranho vindo do castelo. Shanks... por isso você tá aqui. Shanks to Motoni Arustu Joe Mukatanda. E o Shanks também tava. É isso? Ele foi pro castelo junto com o Shanks. Ichibushi janai ka. Genba ni ta nanda to. Difícil. Ele tá dizendo que ele não sabe tudo o que aconteceu. Genba ni ta, mas tava lá. Nanda to, como assim? Ima Shanks taka. Ou seja, os Shanks? Você falou o Shanks agora? Warui Stansen Sakini Tekure. Vai na frente, né? Ele tá pedindo pro Stansen na frente. Zoro Sanji Suguni Oi Kakeru. Depois eu alcanço vocês. Shanks Bakaga. De novo. Esse idiota do Shanks. Oi, Shanks Bakateio. Não chamo Shanks de idiota. Omae o Bakatandayo. Enfim.
O Zoro tá falando assim, de novo esse idiota o Shanks é um idiota, ou de novo esse idiota do Shanks. Aí o Luffy fica puto, não chama ele de... Não chame o Shanks de idiota. E aí o Sanji fala, o idiota é você. É isso. Gabão. Geralmente, a fala do Zoro é mais no sentido de, tipo, puta, essa bobeira do Shanks de novo. Segundo os tradutores por aí. Shanks Bakaga. Não tem um de novo aqui. Mas eu Não entendi de o novo. sentido. Todo Eu sei. sentido. Não, tudo bem, eu entendi. Ele tá puto, tanto é que tem a saindo desse negócio aqui. O Zoro não gosta que o Luffy fique pagando pau pra outra pessoa. É essa a situação, tá? Ele não gosta. Por quê? Porque o Zoro é um cara que não gosta de abaixar a cabeça pra ninguém. Ele só abaixou a cabeça pro Luffy porque ele fez uma promessa. Vocês lembram disso? Qual foi a promessa? Pegue as minhas espadas de volta e eu vou ser um pirata com você. Só por isso. O cara entregou a vida dele todinha porque o cara pegou as espadas dele de volta. E ele não é idiota, mas enfim.